Olá, querido, boa noite. Você que nos visita também, seja bem-vindo. Que você se sinta em casa, sinta-se à vontade. Nós estamos diante da palavra de Deus e é nessa palavra que nós vamos meditar. Agora que estamos iniciando essa nova série, vamos passar então esse domingo e os próximos 3 domingos, como já foi dito, meditando sobre esse ministério de Jesus Cristo, como que ele abraça, abarca, como que ele realiza de forma perfeita esses ofícios que o Senhor entregou a ele, o ofício profético, o ofício sacerdotal e de rei. Nós vamos meditar, tentar então andar um pouco sobre a expansão daquilo que a palavra de Deus traz para nós, essas verdades sobre o ministério de Jesus. Então nós vamos iniciar essa série que nós chamamos de o superministro, a voz, o sacrifício e o governo de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, a voz de Jesus Cristo, como aquele que o Senhor de fato enviou para nós, para nos falar e nos revelar a imagem de Deus, a vontade de Deus, revelar toda a santidade e propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero então chamar você a nós lermos o texto de Hebreus, capítulo 1 e depois Hebreus 11. No capítulo 1 nós vamos ler os primeiros versículos, do 1 ao 4º versículo, e Hebreus capítulo 11 nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Eu quero então já dizer a você que nós vamos hoje e no domingo que vem meditarmos sobre a voz. Vamos pensar um pouco sobre essa voz. O que nós vamos fazer no primeiro texto de Hebreus, capítulo 1, desse versículo 1 ao 4, nós vamos nos deter mais nele no domingo que vem. Hoje nós vamos nos deter mais no primeiro versículo do capítulo 11, mas vamos iniciar com a leitura desses 2 textos então, e enquanto um vai colaborar para o entendimento do outro, vou pincelar algumas coisas ainda assim do capítulo 1, mas vamos expandir então no domingo que vem sobre esse ofício, esse ministério, isso que a palavra de Deus nos revela sobre Jesus Cristo na sua própria palavra. Então eu quero chamar a sua atenção para que nós leiamos então a partir do versículo 1 do primeiro capítulo até então o versículo 1 também do capítulo 11. Obviamente nós vamos do 4º versículo saltar ao versículo 1 do capítulo 11, tá? Só para que você não confunda e de repente acredite que eu leria todos esses capítulos aí. Vamos lá então, volte seus olhos para o texto. Se você não tiver com a Bíblia, você pode acompanhar, a projeção vai estar aí para você acompanhar também. A palavra de Deus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então agora no versículo 1 do capítulo 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você pode ler comigo esse versículo 1, vamos juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos orar então, feche seus olhos. Te pedimos, Espírito de Deus, que o Senhor nos conduza aqui à tua verdade, abra o nosso coração, compreendemos, Pai, a tua palavra, compreendemos a tua vontade na nossa vida, que
que o Senhor nos traga fé, que o Teu Espírito avive o nosso coração, traga vida aos que estão mortos, em nome de Jesus. A cada um de nós que te pertencemos, que o Senhor fortaleça, solidifique, alicerce a nossa fé, Pai, na Tua palavra. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente trata sobre fé, quando pensamos sobre a palavra de Deus, talvez não haja sociedade que afirme tanto de fé, que tenha essa afirmação tão constante no seu discurso, mas ao mesmo tempo esse discurso de fé tão associado a tanta dúvida, tão associado a tanta desesperança, falta de convicção sobre a realidade futura, falta de convicção quanto a realidades que estão para além daquilo que os nossos olhos podem ver. Talvez não haja sociedade que consiga, de forma incoerente, assimilar tanto essa fé que ela diz que tem, diz ter, com a realidade de insegurança, de incerteza, de dúvida, quanto a sociedade em que eu e você estamos inseridos, quanto à geração em que eu e você estamos inseridos. A grande questão é que nos séculos, ou durante os últimos séculos, 2 séculos e meio, muitas vozes de todas as crenças, possíveis e em todas as direções, se fizeram ouvir, se fizeram notórias, quanto tudo aquilo que diz respeito a convicções de fé. Quando se trata então sobre toda essa percepção que o ser humano tem da existência, essas vozes durante esses últimos séculos foram se fazendo notória de tal forma, e então fez com que a humanidade desses últimos séculos, a humanidade ocidental, se apoiasse em um pensamento sobre si mesmo, sobre sua existência, de forma individual, acreditando que esse pensamento sobre si mesmo é mais importante do que a sua existência, ou que a sua essência em última instância. Nós começamos a acreditar nos últimos séculos, como sociedade, de que aquilo que nos torna diferentes, indivíduos, e que a partícula menor que nos faz diferentes do outro é aquilo que pode nos conduzir ao entendimento mais completo do que nós somos, e não aquilo que nos torna iguais como seres humanos, de fato como um caminho que pode nos levar a uma compreensão melhor sobre nós mesmos. Então, esse pensamento existencial, principalmente com o surgimento do discurso, como filósofos como Immanuel Kant, que vem trazendo então essa maneira existencial de pensar e traduzindo esse pensamento existencialista, individual, onde o sujeito ele é mais importante do que todo o contexto onde ele está inserido, veio fazendo com que esse tipo de pensamento se tornasse um pensamento teológico, se tornasse um pensamento filosófico, literário, e todos nós vamos sendo influenciados por esses tipos de pensamentos, mesmo que não estejamos na academia, na sala de aula, mas vai nos influenciando também na sala de estar. Ele não se torna apenas um discurso que nos afeta no campo da teoria, mas vai afetando aos poucos as nossas práticas no dia a dia. E mesmo que você não esteja envolvido nos discursos e nos debates epistemológicos, nos debates acadêmicos que tentem de repente construir alguma doutrina ou conceito, todos nós, por vida mais simples que a gente possa levar, vamos sendo influenciados por esses pensamentos que vão norteando e formando nossa cultura. Nesses últimos séculos, o que nós vimos, trocando em miúdos, foram tentativas
de combater algumas atrocidades que foram cometidas, na verdade, pela igreja romana, no mundo cristianizado, essa igreja que distorceu as Sagradas Escrituras e cometeu de fato muitas coisas com base em tradições humanas. E nós podemos ver a reação que a humanidade, a sociedade desenvolveu contra isso, pelo menos de duas formas, ou em dois eventos, ou em dois acontecimentos. Primeiro, não necessariamente cronologicamente, mas a Reforma Protestante rompe com essa estrutura adoecida e com toda essa tradição autoritária da Igreja Romana. Porém, ela preserva a Bíblia, preserva a teologia e a antropologia a partir da Bíblia, o que significa dizer que a gente está tratando aqui sobre aquilo que a Reforma trouxe como ponto principal de toda aquela transformação, que é somente as Sagradas Escrituras. Só ela é a autoridade, só ela é autoritativa, só ela é a condução, só ela pode nos conduzir, só ela pode ser alicerce, apoio para toda a nossa caminhada, só ela é a palavra de Deus para nos conduzir, não a tradição humana, não os pensamentos humanos. Quem tem a última palavra são as Sagradas Escrituras. Mas nós vimos um outro também movimento que vai nos influenciar, ou que é um movimento tentando combater todo esse caminho que nós tivemos historicamente, que é o iluminismo, o que de certa forma a gente pode defini-lo como um movimento que foi rompendo paulatinamente com o passado, e um movimento que paulatinamente vai também rompendo com tudo que se considerava sagrado na humanidade até então. Então você tem a Revolução Francesa, que aí vai trazendo ainda mais o foco da humanidade ao indivíduo, aos direitos que o indivíduo tem. E aí, a partir dessa metade do século XVIII, a situação vai ficando cada vez mais agravada, cada vez mais os indivíduos vão se tornando conscientes dos seus direitos, sejam eles reais ou sejam eles supostos, como o Herman Bavinck, um teólogo, filósofo holandês, nos define esses direitos que os seres humanos vão desenvolvendo e construindo sobre si mesmos como direitos que são reais, mas muitos deles são supostos. Diria eu que nos nossos dias, talvez mais supostos do que reais esses direitos. Nos nossos dias, nós vivemos em uma sociedade em que os seus direitos, muito mais fictícios e supostos, se tornaram cada vez mais aquilo que conduz a vida de cada indivíduo. Por isso, os direitos individuais nunca na história se sobrepuseram de forma tão assintosa quanto nos nossos dias, quando se fala dos direitos coletivos. Nós vivemos numa sociedade em que os direitos individuais eles vão ser respeitados, mas os coletivos já não estão respeitados assim. Você anda no shopping e você tem os seus direitos constantemente usurpados pelos direitos individuais de outros. E os seus, que também são individuais, né? Você tem que calar a boca, orar a Deus, dizer: tem misericórdia, Senhor, porque eu tenho que suportar aquele cheiro, daquela caca, daquele negócio e tal. Já agora também dentro do shopping. Mas enfim, o que acontece é que famílias inteiras, gerações inteiras, classes, grupos, sejam de quais tipos forem, se afastaram de toda a autoridade. O que primeiro se constituiu uma crítica ao próprio cristianismo histórico, representado até então pelo catolicismo romano, virou então agora uma ojeriza a qualquer tipo de autoridade que possa definir, que possa legitimar, ou que possa fazer com que cada um leia o mundo
entenda o mundo e a sociedade. No fim, o que acontece é que nós rompemos com a fé. A sociedade rompeu com isso que nós tratamos e tanto pregamos, que é a fé. Mesmo entre os que creem ou se dizem crer em alguma coisa, a fé se transformou numa crença forçada e desnaturada. Desnaturada no sentido mais literal da palavra, no sentido de não ter natureza, de não conhecer sua própria natureza, não ter origem, não saber em que se apoia, em que se baseia. Vivemos uma geração, muitas vezes, ou em muitos lugares, de muitos evangélicos que sinceramente não sabem nortear ou direcionar o que seria direita e esquerda. Não conseguem enxergar mais, às vezes, algum palmo à frente do seu nariz no que diz respeito à fé, aquilo que Paulo diz que é ser levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Aqueles que foram na história colocados como os homens de pensamentos mais relevantes ou grandes pensadores desse período que nós estamos tratando aqui, na verdade, tornaram-se os pais de toda dúvida e de toda incerteza que nos fizeram chegar nesse mergulho em um mar de desvios morais, nas relações sociais e na percepção de nós mesmos. Nós vimos isso nas faculdades, nós vimos isso nas igrejas, nós vimos isso nas casas, nas famílias, nós vimos isso em todos os contextos sociais em que nós estamos inseridos hoje. Quando nós pensamos nos pensamentos ou nas antropologias, sociologias, filosofias idealistas ou materialistas, nós vamos construindo então um mundo em que nós não sabemos muito bem no que pode dar, mas nós vamos colocando toda a nossa fé, todo o nosso alicerce naquilo que é produto dos seres humanos, que todos, por mais inteligentes que sejam, também são fruto de uma natureza corrompida, caída, cheia de distorções e de percepções equivocadas da própria realidade que nos cerca, porque nós somos afetados por tudo que nos cerca, nós somos afetados por tudo que está dentro de nós. Nem sempre aquilo que nós vimos, nem sempre aquilo que nós enxergamos, nem sempre aquilo que determinamos é de fato a realidade. Então, quando nós tratamos sobre essa fé que nós lemos aqui em Hebreus, quando tratamos sobre essa palavra de Deus que se revela, do Deus que falou outrora, que tem falado ainda e que continua a sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, nós lembramos que nós vivemos em um mundo em que crê de forma profunda na ciência, e de fato a ciência enriqueceu demais a nossa sociedade, enriqueceu demais a humanidade. A ciência trouxe para nós avanços profundos. Nós tomamos remédios, nós tomamos vacinas. A ciência nos trouxe benefícios de um controle sobre a natureza que nós não tínhamos tido até então. Mas o fato é que a ciência nunca anulou, nem nunca vai anular a insatisfação do coração humano quando nós tratamos sobre futuro, ou do além, ou do que é eterno, das contingências da nossa vida agora, das coisas incertas que estão na nossa frente e que muitas vezes nós não conseguimos distinguir por quê. Por que tal coisa aconteceu de tal forma? Por que isso é assim? Por que isso acontece desse jeito? Esse deslocamento existencial do hoje que tantas vezes nós nos encontramos, e a nossa geração, talvez a sua geração, eu posso até dizer assim, mais do que a própria geração da minha idade, e talvez da geração dos nossos pais, mas a nossa geração vive uma sensação de deslocamento existencial constante e profunda por causa das incertezas que a antropologia, as ciências humanas foram construindo, levando toda a incerteza ou trazendo incertezas profundas a tudo aquilo que
dia foi âncora para a humanidade, aquilo que a humanidade não questionava, aquilo que, ainda que questionando uma tradição, ela pôde olhar para as Sagradas Escrituras de fato como seu alicerce. Questionava-se as autoridades e o pensamento humano, mas não se questionava a palavra de Deus como palavra de Deus. O fato é que nos nossos dias, por mais questionamentos sobre a fé que se tenha colocado, as religiões continuaram a se desenvolver. E as apostas do passado de que a religião seria algo que morreria, que se extinguiria no mundo, todas elas foram por água abaixo. Porque contanto que a ciência se desenvolveu, as religiões também foram se expandindo, e cada vez mais a sociedade, a humanidade tem buscado exatamente as experiências religiosas no que diz respeito a tudo aquilo que seja uma experiência transcendente da sua própria existência. O fato é que as religiões só se fortaleceram porque os nossos corações foram criados. Eles não se formaram a partir de nada. Nossa alma foi criada, não se formou a partir de nada. Não é uma simples explosão coincidente. Nossos corações foram criados e só encontram descanso e convicção quando encontram o seu Criador, que se revela, que fala e que tem voz. Por isso eu quero chamar você a mais uma vez voltar os seus olhos ao texto. E como disse, eu vou pincelar de forma rápida aqui esses 4 versículos, mas quero trabalhá-los no domingo que vem, para que a gente possa, com esse tempo de hoje, nos aprofundarmos um pouco mais no versículo 1 do capítulo 11. A palavra de Deus diz então, quanto a tudo isso, que havendo Deus falado outrora, muitas vezes de muitas maneiras. Observe, Deus que fala, o Deus que falou para toda essa humanidade. No versículo 2, é o mesmo Deus que nos últimos dias falou pelo seu Filho. E aqui talvez seja importante lembrar você que o falou pelo seu Filho nos últimos dias se refere ao período em que Jesus Cristo estava aqui na terra, andando, sendo, vivendo, existindo com cada um daqueles que estavam aqui. Falou pelo seu Filho. E o versículo 3 então é uma referência a essa continuidade, ou seja, inclusive nos dias em que eu e você vivemos agora. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E aqui então agora nós temos a evidência desses 3 ministérios de Jesus Cristo, dos 3 ofícios de Jesus Cristo que estão nas Sagradas Escrituras. Expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que continua a sustentar todas as coisas pela sua voz, pela sua palavra, a palavra do seu poder. Todas as coisas absolutamente, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, a que você conhece e a que você não conhece, tudo que diz respeito à nossa existência, a esse cosmos, tudo que diz respeito à humanidade, tudo que diz respeito a tudo isso que eu e você vivemos e compartilhamos aqui nesse universo, ainda é sustentado, mantido, controlado e desenvolvido pelo poder da palavra de Deus. Ela é aquilo que mantém ainda todas as coisas. Então o texto diz: e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Observe então aquele que faz a purificação dos pecados, que paga o preço, que oferece o sacrifício pelos pecados, aquele que é o próprio ofertante, mas também é a própria oferta. Cristo desempenha esse papel de sacerdote, fazendo a conexão nossa, pecadores, com o Deus que é santo, pelo sangue que Ele mesmo então derrama para a mediação dessa relação entre os seres humanos e Deus. É o mesmo então que se assenta à direita na majestade, da majestade nas alturas, expressando aqui então esse governo de Deus, essa soberania de Cristo Jesus, esse reinado de Cristo Jesus sobre todas as coisas,
tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E então, versículo 1 do capítulo 11, é aquilo que eu queria então meditar um pouco mais com você essa noite. Ora, a fé, e observe, eu coloco aqui ao lado, aquilo que é o termo grego para essa palavra certeza. A fé é a substância de coisas que ainda se esperam. A fé é quando a palavra diz a certeza, ela usa a ideia daquilo que é a própria substância, a coisa em si, daquilo que eu e você ainda esperamos, exatamente dessa vida que está para vir, daquilo que está para além de nós, e aquilo que normalmente é o que tira todo o alicerce, todo o chão existencial de toda a humanidade, que vive constantemente a buscar essa certeza, a buscar essas convicções, que historicamente só vieram sendo retiradas pelos desenvolvimentos humanos, pelo desenvolvimento das ciências humanas, das ciências das religiões, mas que só tem gerado incertezas e inseguranças para a humanidade. Essa substância, então, de coisas que se esperam, e ele então diz também que é a convicção. Em convicção, a ideia grega é a evidência de fatos que se não veem. Então observe, a fé, ela não apenas nos aponta e nos dá a substância, a coisa em si, o material daquilo que eu ainda espero, como ela também é o fato, ela é a evidência, ela é aquilo de coisas que eu simplesmente não vejo, necessariamente não a respeito de futuro, mas é a respeito do agora, mas eu simplesmente não vejo. O que nós estamos vendo aqui é a palavra de Deus nos trazendo uma ideia de que essa fé, ela tanto nos dá toda a segurança e toda a concretude daquilo que está para o futuro, como daquilo que está para além da nossa própria existência física aqui embaixo. A fé nos amplia a visão de mundo, a fé nos traz uma convicção, uma evidência daquilo que é muito maior do que o que os nossos olhos conseguem ver. A fé nos leva a uma experiência genuína, real, com aquilo que é espiritual, com aquilo que a minha mente não consegue talvez captar com os meus olhos, mas ela me traz na alma, no mais profundo do meu ser, essa evidência que me dá toda a segurança e me dá toda a estabilidade. Em outras palavras, eu queria tentar então definir com você, ainda dentro dessa comparação que nós temos feito. A teologia bíblica trata sobre realidades espirituais que nos são mediadas. Elas precisam dessa mediação pela revelação das Sagradas Escrituras. Não é o seu esforço e o meu esforço de inteligência, de cognição, que pode nos levar ao conhecimento genuíno de realidades que são espirituais. Essas realidades que nos trazem essa convicção de fatos que eu simplesmente não vi. Eu não vejo a minha salvação. Eu não vejo a realidade desta salvação. Eu creio e eu experimento a realidade dessa salvação. A fé é essa evidência de fatos, embora eu ainda não os veja. Tem alguma interferência aqui? Faz alguma coisa que é uma bênção comigo. Se a teologia bíblica então trata dessas realidades espirituais, a ciência da religião estuda as formas e as estruturas das religiões. Observe, ela não consegue jamais trazer para você a convicção, a evidência, aquilo que é a substância de realidades que estão para além no futuro, mas de realidades que ainda estão para além de nós mesmos, no que diz respeito ao hoje de forma espiritual. Por mais que estudemos religiões de formas diversas, nós podemos encontrar inclusive semelhanças entre elas, mas só a fé
que é mediada, que é entregue pelo Senhor, através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras, é que pode dar a cada um de nós a evidência e a substância em que eu e você podemos firmar e alicerçar a nossa vida, nos trazendo equilíbrio, certeza, convicção, esperança e salvação. Quando nós tratamos então dessas certezas, convicções, sobre essa fé, nós tratamos sobre a voz, de fato, que eu e você devemos confiar, ouvir e crer. Não temos como falar aqui dos ofícios de Cristo, Cristo como sendo o profeta maior, Cristo como sendo o sacerdote que nos conecta com Deus, Cristo como sendo aquele que rege toda a existência, se a mediação do Espírito de Deus nos revelando a palavras de Deus, Sagradas Escrituras, nos convencendo na alma, no mais íntimo do nosso ser, dessa convicção que nós podemos ter nessas Sagradas Escrituras, nós jamais podemos então avançar quando tratamos sobre tudo isso, se essa fé não nos for simplesmente trazida. Essencialmente, ela, a voz, tem que estar acima de nós, isenta das nossas próprias doenças, das nossas conjecturas, e é por isso que é revelação. Ela tem que estar, está com acento aí, é o R. Está vendo aí? Vamos em frente. Efésios capítulo 2, a palavra de Deus nos diz assim: porque pela graça sois salvos. Mediante o que, querido? Mediante a fé. Ok? Agora observe, ele diz: e isto não vem de vós. O que não vem de vós? A fé. A fé não vem de vós. Essa fé que é substância, que é evidência, ela não vem, não é produto humano. Nós, por mais que possamos dizer que temos fé, que somos um povo que crê, isso não passa de crença religiosa, mas a fé do que a palavra de Deus trata é a fé que é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Essa salvação não é um produto daquilo que eu e você conseguimos produzir, por mais que seja um produto cognitivo, filosófico, ou de obras necessariamente, porque ele continua dizendo o texto, não de obras. Observe que a ideia aqui é que essa fé, então, eu quero pensar aqui em primeiro lugar, a fé é um instrumento usado para a nossa salvação. Quem usa esse instrumento não é aquele que foi alvo dele. Eu e você, a humanidade é alvo desse instrumento que Deus usa. Então a fé é o dom de Deus, que é dado exatamente àquele que ele resolve agir para a salvação. Então, querido, esse instrumento usado para a nossa salvação é usado por Deus tão somente, e ele não é manipulado por nós. Nenhum esforço que eu, você e qualquer outro ser humano possa fazer em sua própria natureza jamais vai levar um ser humano qualquer a encontrar um nível de conhecimento que nos conduz realmente à salvação das nossas almas. Somente Deus, em sua soberania, é que pode agir mediando, usando do seu Espírito, colocando, imputando a fé ao coração daquele que ele quer agir, daquele que ele escolheu. A fé jamais pode ser algo que você exercita. A fé não é um instrumento utilizado por você. A fé alcança você, porque ela é um presente de Deus.
Então você não pode colocar a sua fé em ação. Você já ouviu esse tipo de coisa? Coloque sua fé em ação. Mas, alô, a fé é um dom de Deus. Nenhum dom que pertence a nós. Lembre disso. Aqui eu já estou matando um monte de outras questões também, tá? Nenhum dom pertence a nós. Todos são do Senhor. Mas em segundo lugar, a fé é a base, o ponto de apoio para a interpretação do mundo e de nós mesmos. Então observe que Hebreus trata sobre essa percepção de coisas que, mesmo que eu ainda não tenha chegado lá, eu tenho já as evidências dela aqui. Aqui aonde? Neste mundo. Mesmo que eu não consiga alcançar, porque elas são altas demais, mas a fé que Deus imputa ao coração daquele que crê é exatamente a evidência. Você lembra como a própria ciência define o método científico? De que você precisa ter a observação, experimentar, para que então você possa chegar a alguma conclusão. E isso você só tem como trazer um resultado sobre coisas do agora e no máximo um pouco de tempo atrás, porque o carbono 14 só vai até um limite de tempo, mas aí eles usam a conjectura para ir muito mais além do que se consegue ir realmente. E eles usam aquilo como uma base para a sua própria fé, mas são conjecturas. E por que nós temos tantas dúvidas? Porque nós preferimos acreditar no acaso do que simplesmente naquilo que é revelado, naquilo que nos foi dado, porque não é fruto da nossa produção, do nosso intelecto, é fruto da santidade e do amor de Deus em criar um povo e chamar um povo para viver consigo mesmo, em uma realidade que é muito mais ampla do que a medíocre realidade que nós conseguimos construir aqui na nossa existência. Mas ela também é apoio para a interpretação de nós mesmos. Observe o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 3. Ele diz que pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo. Observe que aqui pensar não é conjectura, não é uma imaginação, é entendimento, é conhecimento de si mesmo. Não defina a si mesmo além do que convém. Mas como você deve fazer isso? Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé. Que fé? Que Deus repartiu a cada um de vós. Então observe que fé a qual a palavra de Deus trata aqui não é pensamento positivo, não é autoajuda. Ter fé, a medida, pensar de si mesmo, a medida da fé é enxergar a mim mesmo a partir daquilo que a voz do Senhor, que a palavra do Senhor define a mim mesmo. Como ela me diz que eu sou, como ela afirma que eu sou, e à medida que eu entendo como a palavra aponta e descreve toda a humanidade, então eu conheço a mim mesmo. Fé não é aquilo que eu uso muitas vezes como um pensamento positivo para arriscar com a minha empresa, arriscar na minha área de trabalho, arriscar na prova. Fé é aquilo que Deus revela e dá a cada um para crer nas suas sagradas escrituras como palavra norteadora, tanto que norteia toda a interpretação que eu faço do mundo e da existência, como toda a interpretação que eu faço de mim mesmo e todo o entendimento que eu possa ter a respeito de Deus. Está nas sagradas escrituras. Em terceiro lugar, então, eu quero afirmar que se quisermos ter certeza, segurança, esperança e mais do que tudo salvação, devemos reconhecer que a última palavra, a última voz é sempre a
palavra revelada. A última voz. Então talvez você pense assim: mas é a última voz em tudo? É em tudo. É a última voz em absolutamente tudo, em todos os campos, em todos os níveis de conhecimento. A palavra revelada é a última voz. E eu não estou querendo dizer aqui que você vai encontrar lá nas Sagradas Escrituras resposta no seu problema matemático, de se 1 mais 1 é igual a 2, ou se pode ser hoje igual a qualquer reticências, em qualquer coisa. Eu não estou falando sobre isso, não seja simplório. Mas é a avaliação última de todas as coisas que eu e você precisamos entender. É a palavra que vai nos dar toda a interpretação e toda a conclusão de absolutamente tudo. Tudo que diz respeito à vida, tudo que diz respeito à fé, tudo que diz respeito à salvação, tudo que diz respeito à vontade de Deus para a nossa existência aqui. As Sagradas Escrituras é que revelam. E nós não podemos nortear nossas opções de emprego, nossa opção de maneira de construir a família a partir das ciências das religiões, das ciências humanas. Nós precisamos nortear absolutamente tudo isso a partir da palavra que nos foi revelada. E tudo mais que se exploda. Porque a palavra de Deus é que precisa conduzir a sua vida e a minha vida. Você, querido, que já tem certa idade, você que ainda está na idade, começando a vida, lembre-se disso. Os nortes que você precisa tomar, aquilo que servirá de baliza para todas as suas decisões de vida, ainda é a palavra de Deus. E se assim não for, sua vida continuará a ser uma vida de incerteza, uma vida de dúvidas, uma vida de crises, uma vida de existência deslocada, em que você não sabe os rumos e os processos que você vai tentar seguir, porque você tem deixado exatamente de ouvir a voz que nós precisamos ouvir como seres humanos, falidos, pecadores, cheios de dúvidas por natureza, mas que Deus nos deu a sua palavra e Ele fala conosco, porque havendo Ele falado muitas vezes, falou nos últimos tempos pelo Filho e sustenta todas as coisas ainda pela palavra do seu poder. Vozes pelos séculos disseram que Ele morreu. A voz diz que Ele é aquele que sustenta ainda todas as coisas pela sua própria palavra e o poder que ela tem, o poder que Ele mesmo tem. Hoje nós afirmamos: Ele falou e ainda fala. Ouça essa voz. No domingo que vem, então nós vamos ver como Ele ainda fala pela sua própria palavra. Feche seus olhos. Eu quero orar com você mais uma vez.